pessoal, como estão vocês? Espero que todos bem. Meu nome é Júlia Rodrigues, eu sou mediadora do Polo de Niterói e essa semana é a semana 36 dos vídeos de pré-vestibular social da Fundação CCERJ. Nós vamos ver prismas e cilindros, tá? Que é uma matéria que vocês viram lá na semana 21 e hoje a gente vai dar uma olhada nas questões do Enem para ver como é que elas são abordadas. Beleza? Então vamos lá. Essa primeira questão é uma questão do Enem de 2019. E ela diz: um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros usando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então, o exercício nos dá uma figura, o projeto da laje, com as dimensões que nós vamos precisar usar, nos avisa que a espessura, desse projeto, dessa laje, é de 5 centímetros, e que quem vai fazer o transporte desse concreto necessário vão ser caminhões com capacidades de 2, 5 ou 10 metros cúbicos, beleza? E ele quer saber qual é a menor quantidade de caminhões que a gente precisa para carregar todo esse concreto. Então, a primeira parte que a gente tem que fazer é calcular o volume de concreto que vai ser necessário para a gente fazer essa laje. Então, vamos dar uma olhada aqui na figura. Para descobrir o volume, a gente precisa fazer a área da figura e multiplicar pela espessura, certo? E para fazer a área dessa figura, fica mais fácil se a gente subdividi-la em figuras menores, como eu botei aqui como exemplo. Tá? Existem outras formas de subdividir essa figura, eu vou mostrar para vocês depois, porque são outras formas de resolver a questão, mas que no final dão no mesmo resultado. Então vamos lá. Fiz essa divisão e vou ver qual é a dimensão de cada uma. Essa primeira figura que eu tenho, ela tem 8 metros de largura e de altura, apesar dele não mostrar diretamente, é só eu fazer a soma ali das alturas menores. Então, 5 mais 2 mais 1, eu vou ter uma altura total de 8. Então, essa primeira figura que eu fiz, na verdade, é um quadrado de lado 8, beleza? A segunda figura ali é um retângulo, ele tem 3 metros de largura, e pelo mesmo processo a gente consegue descobrir a altura, 5 mais 2, 7. Ok? E o último retângulo tem 3 metros de largura e vai ter 5 metros de altura. Então eu tenho aqui já a figura, da minha laje, já subdividi em diferentes retângulos e um quadrado e vou agora descobrir qual é a área. Posso fazer as áreas individuais de cada subdivisão para descobrir a área total. Então, a minha área da figura vai ser lá, 8 vezes 8, mais 3 vezes 7, mais 3 vezes 5. Beleza? Resolvendo essa conta, vai dar 64, mais 21, mais 15. E, por fim, vamos descobrir que a área da figura é 100 metros quadrados. Ok? Descobrindo a área, agora é só a gente fazer o volume, que é multiplicar a área, como eu falei, pela espessura. Voltando no exercício, ele nos avisa que a espessura é de 5 centímetros, então basta a gente multiplicar essa área de 100 metros quadrados por 0,05. Atenção aqui, tá? A espessura que ele nos dá é em centímetros e nós estamos trabalhando até agora tudo com metros. Então é necessário que a gente faça uma adaptação dessa unidade. A gente não pode usar direto centímetro com metro. Então, a gente transforma os centímetros, 5 centímetros, em metros, dando 0,05 metros. Beleza? E aí, fazendo essa conta, vamos descobrir que o volume de concreto que a gente precisa vai ser 5 metros cúbicos. Ok? Esse é o volume que a gente vai precisar para construir a laje que o exercício está nos propondo. E aí, voltamos à pergunta. Ele quer saber a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas, ou seja, caminhões cheios. E aí, se a gente der uma olhada nos caminhões, nas opções que nós temos, 2, 5 ou 10 metros cúbicos, a gente já pode ver ali
que basta um caminhão de 5 metros cúbicos que vai atender o que o exercício está nos pedindo. Seria o item C. Beleza? As outras formas que eu falei que eu ia mostrar é o seguinte, essa foi a divisão que eu usei na hora de fazer minhas contas, mas vocês poderiam ter escolhido fazer outras subdivisões, como essas que eu estou mostrando aqui para vocês, ok? Em vez de subdividir essa área maior em pequenas áreas, a gente poderia ter considerado a área como um grande retângulo, um retângulo de 14 metros de largura por 8 metros de altura. Então, a gente faria a área desse retângulozão, e aí é só descontar os vazios, né? Descontar a parte que não teria concreto, que não está planejado aí no projeto. Então, seria essas áreas menores que eu marquei ali, a gente só descontar da área total. Beleza? Então, existem diversas formas, existem até outras formas de você visualizar essa questão, eu só estou mostrando para vocês algumas para mostrar que vai depender da sua preferência. Você pode escolher como você vai se sentir mais confortável visualizando essa imagem. Ok? Então, partir para a próxima. Essa é uma questão do Enem de 2016. E ela diz: em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Então, beleza. Essa questão aqui vai ser o seguinte. A gente vai ter esses silos, como estão mostrados na figura, tá? E a questão propõe que tem um desses silos cheio, tá? Então, ele está completamente armazenado por grãos. E o que ele quer saber é o número mínimo de viagens que um único caminhão vai fazer para transportar todo esse grão, todos esses grãos que estão no silo. Beleza? Então, ele tem um caminhão cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Esse caminhão vai fazer algumas viagens para carregar todo o volume que está ali depositado no silo. Então, nosso primeiro passo para resolver essa questão é justamente descobrir que volume todo é esse. Que volume de grãos a gente tem para serem transportados. Vamos olhar agora para o silo. O próprio exercício já nos explica que o silo ele é dividido em um cilindro e um cone que fica sobre esse cilindro, ok? Então, para calcular o volume total do silo, a gente pode subdividir ele nessas duas figuras. E aí é só fazer o volume do cone mais o volume do cilindro. A gente vai descobrir o volume total. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente faz o volume do cone? O volume do cone vai ser a fórmula que a gente conhece, que a gente viu na semana 21, que é a área da base, tá? A base é uma base circular, então é πr ao quadrado, vezes a altura. E a altura também está ali indicada na figura, dividido por 3. Beleza? Então, πr ao quadrado vezes h dividido por 3. O próprio exercício nos falou para considerar 3 como aproximação para π. Ok? É muito comum, isso acontece em algumas questões do Enem, eles sempre avisam quando for esse o caso, beleza? Que vocês podem substituir π por 3. Então, eu posso substituir direto na fórmula, em vez de escrever π, eu escrevo 3. No lugar do raio, está indicado na figura também, é 3. Então, eu posso colocar isso ali. E a altura, também indicada na figura, vai ser 3 também. Ok? Então, pronto. É só resolver essa conta aqui e a gente vai ter o volume do cone. Para facilitar meus cálculos, eu posso simplificar essa fração primeiro. Então, eu posso cortar o 3 com o 3, né? O 3 está em cima, um deles posso cortar com o 3 que está embaixo. E isso simplifica a minha conta, e eu só preciso fazer 3 vezes 3 ao quadrado, que é 3 vezes 9. Vou achar 27 metros cúbicos. Então, o volume desse cone, que é a parte de cima do meu silo, é 27 metros cúbicos. Então, show. Podemos partir para o volume do cilindro agora. O volume do cilindro
a gente também conhece é a área da base, também circular, então esse πr ao quadrado vezes a altura. Okay? Então faz πr ao quadrado vezes h. De novo, o π eu posso substituir por 3, como o exercício me avisa. O raio é o mesmo raio do cone, está indicado ali na figura, então vai ser raio 3 também. E a altura é 12 metros. Então, basta resolver essa conta e a gente vai encontrar o volume do cilindro. Vai ficar 3 vezes 9 vezes 12. E aí, resolvendo, vamos encontrar 324 metros cúbicos. Então, o volume do meu cilindro, que é essa parte de baixo do silo, é 324 metros cúbicos. Tendo esses dois valores, nós já podemos calcular o volume total do silo, certo? Que é só somar. Então, o volume total do silo vai ser 27 mais 324, 351 metros cúbicos. Então, esse é o volume total de grãos que eu vou ter disponíveis para fazer o transporte pelo caminhão. Então, voltando ali na questão, a gente já sabe o volume total de grãos e a gente só precisa descobrir qual é o número mínimo de viagens que o caminhão vai fazer. O caminhão tem carga de 20 metros cúbicos, então basta que a gente faça a divisão do volume total pela capacidade do caminhão, que é 20 metros cúbicos. Então, vai ser 351 dividido por 20. Esse número não vai dar inteiro. Quando a gente fizer a conta, a gente descobre que dá 17,55. Então, nosso objetivo aqui é buscar o menor número inteiro depois de 17,55. E vai ser 18. Então, vão ser 18 viagens, beleza? Porque eu não poderia ter 17 viagens e um pouquinho. 17 viagens e meia. Eu preciso de viagens completas que meu caminhão faça. Se eu fizer 17, não vai ser o suficiente para transportar todos os grãos. Então, faço 18. Beleza, pessoal? Então, item D é a resposta. Então é isso, pessoal. É isso por essa semana. Essas são as questões que eu quis trazer para vocês. Espero que tenha esclarecido um pouco como é que esses temas são aplicados no Enem. Se tiverem qualquer dúvida, nós ficamos à disposição para responder aqui nos comentários, ou vocês podem buscar o mediador de matemática do polo de vocês. E semana que vem a gente continua com um pouco mais, ok? Bons estudos e até a próxima!